Antes de começar, eu só queria dizer que toda semana tá rolando episódio novo lá no Spotify do Diário de Jovem Moderno. Eu não tenho avisado muito por aqui, então, não custa relembrar pra vocês. Segunda, por exemplo, eu soltei um episódio chamado Flan, na qual eu conto um pouco sobre umas memórias que eu tive na infância. Enfim, aproveitem o vídeo e depois vocês dão uma passadinha pelo link na descrição e aproveitam o podcast. Acho que é isso e fiquem bem. The Room, We Were Together, Cubescape, The Witness e até mesmo Portal. Sabe o que todos esses jogos têm em comum? E antes que você fale que todos são difíceis, até pode ser, mas não é isso. Na real, todos esses jogos são considerados Escape Room Games, ou um jeito de escapar de um determinado local. O gênero dos escape rooms é relativamente antigo. Já existiam relatos de jogos de escape desde o final dos anos 80, com um jogo chamado Behind Closed Doors, que era meio que uma aventura de texto para o ZX Spectrum, que eu creio que você não faça ideia do que seja, e vamos continuar assim. Até tiveram outros jogos depois do Behind Closed Doors que também tiveram essa ideia do escape, como o Dread Dragon Drum, que eu citei no vídeo sobre o BBC Micro, e o Myst, que era um jogo de puzzles dentro de uma ilha misteriosa, que parece muito com o The Witness que a gente conhece atualmente. Mas e se eu te falasse que até o início dos anos 2000, esse gênero estava praticamente morto? E se não fosse por um homem, mais especificamente um game dev bastante desconhecido, os jogos de escape que conhecemos hoje em dia talvez não tivessem sequer visto a luz do dia. Ou se tivessem visto, eles seriam completamente diferentes. O homem em questão se chama Toshimitsu Takagi, e eu gostaria de mostrar pra vocês como esse cara, fazendo jogos totalmente por hobby, conseguiu revolucionar a indústria como um todo. Bem, o meu nome é Tropia, e hoje a gente vai falar sobre Takagi, o pai dos jogos de escape. Ai, que saudade que eu tava de falar isso, cara. O Toshimitsu Takagi ou é um cara realmente bastante anônimo na internet, ou eu que sou péssimo fazendo pesquisa sobre pessoas. Mas foi realmente muito difícil tentar achar alguma coisa sobre esse cara. Eu até mesmo achei algumas pessoas com o mesmo nome dele, pelo LinkedIn ou algum outro site do tipo, mas é bem difícil dizer se é a mesma pessoa. Então, vamos pular essa parte biográfica da coisa. O Takagi é considerado o pai dos jogos de escape por conta de um jogo em específico que foi lançado em meados de 2004, chamado Crimson Room. Se você era nascido nessa época de 98 até o início dos anos 2000 e pegou aquela época de ouro do auge dos jogos em Flash, você com certeza se lembra de Crimson Room. Aquele quarto com paredes vermelhas vibrantes, uma porta azul marinho e uma boa e velha estante amarela. E olha que no fundo é um jogo bem simples até, tanto que um walkthrough que eu achei no YouTube eu conseguia terminá-lo em menos de 3 minutos. Infelizmente, como todos os jogos eram feitos em Flash, e o Flash foi descontinuado pela Adobe no final do ano passado, todas as gameplays que vão aparecer aqui nesse vídeo vão ser walkthroughs do YouTube, e eu vou deixar o link de cada um aqui na descrição. Eu bebi muito na noite passada. Pensei que horas eram agora. Senti sede. A cama era diferente do normal. É um hotel? Não, não parece um hotel. Eu tô calada. Eu tenho que escapar daqui. E assim começa Crimson Room. A primeira coisa que você vê quando começa o jogo é essa estante amarela. Ao abrir cada gaveta da estante, você encontra um CD e uma nota de papel respectivamente. A nota ela leva para um site, mas a gente fala disso depois. Depois, tu olha uma vasilha e encontra um anel. Embaixo do travesseiro tem uma chave. Assim como atrás das cortinas também tem outra chave. Além de uma paisagem super realista, diga-se de passagem. Tá, a gente achou muito item, vamos começar a usar ele de alguma forma. A primeira chave a gente usa na gaveta da esquerda e pega um cabo eletrônico. E a segunda chave a gente usa para poder pegar essa caixa vermelha com um rosto em cima. Como dá pra perceber, para abrir a caixa a gente precisa de outro anel para servir de peso naquele olho e algo retangular na boca. E agora que começa a parte meio que traiçoeira do jogo. Atrás do travesseiro, em um pixel muito específico, você encontra um pedaço de metal e depois de ficar abrindo e fechando a cortina várias vezes, um anel cai dela. E eu lembro que eu demorei muito pra poder descobrir essas coisas na época. Enfim, depois de achar todos os componentes, finalmente abrimos a caixa vermelha. E descobrimos que na verdade, ela é um projetor. Agora tá na hora de procurar o vídeo e uma pilha pra ele. O vídeo tá debaixo da estante amarela e a outra pilha tá em um lugar muito específico do outro lado da cama. Após ter colocado a fita e a pilha, um vídeo de uma silhueta dançando começa a tocar. E inicialmente não parece levar a nada, afinal é só uma silhueta dançando, mas lá pro final do vídeo ela parece apontar pra um local específico e logo em seguida uma cruz aparece no local em que ela tava apontando. Depois que acaba o vídeo, clicando no ponto em que o cara do vídeo apontou, um compartimento secreto é revelado. Era nada mais nada menos que um cofre. E nesse cofre, a gente precisa de duas coisas. Uma combinação de 4 números e uma chave. A chave a gente acaba encontrando dando o cabo de energia pro CD player e fazendo ele abrir o seu compartimento. E a combinação de 4 números é, na verdade, o número de fundação da empresa do Toshimitsu Takagi. Dá pra ter acesso a esse número no site dele, que era aquele URL que a gente viu naquela folha de papel do início, enfim, vocês se lembram. Depois de colocar a combinação e usar a chave no cofre, a gente encontra uma chave de fenda.
Agora, é só usar a chave de fenda na maçaneta da porta azul e literalmente arrancar ela fora. Fazendo assim, a porta abrir e a gente finalmente conseguir escapar de Crimson Room, o primeiro jogo do Takagi. E pode não parecer um jogo muito incrível, mas foi por causa dele que todo o universo de jogos de escape room mudou de uma vez por todas. Tanto que se você for pesquisar qual é o nome desse tipo de jogos de escape, tu vai ver que tem uma nomenclatura muito utilizada, que é Takagism Games, ou jogos do estilo Takagismo, que eu nem preciso dizer de onde vem esse nome, né? Enfim, depois do sucesso de Crimson Room, o Takagi fez mais outros 3 jogos. Jogos menos famosos, mas ainda assim muito bons. E eu nem pretendo falar de todos os 3, até porque isso entediaria qualquer um, mas eu queria especificamente falar sobre Viridian Room, um jogo que, na minha opinião, é a obra-prima do Takagi. O Viridian Room, em questões práticas, é bem parecido com Crimson Room. Não é à toa que foi o segundo jogo que ele fez. Bem, melhor do que ficar falando, eu vou mostrar pra vocês. O jogo começa e você só tem um item no seu inventário, que é uma capa de CD. Pra quem não lembra, foi o único item que a gente não usou no jogo passado, né, em Crimson Room. Do lado esquerdo tem uma mini estante vermelha, indo nela e clicando na pantufa verde a gente pega um papel com um símbolo chinês escrito, e também a gente pega uma borda de um quadro que tá embaixo. Debaixo de alguns travesseiros a gente pega outro símbolo chinês, e dentro do armário cinza tem um álbum de fotos com 2 fotos de 2 pessoas que eu creio que sejam aleatórias. E olha que eu até procurei no Google Imagens pra ver se eu achava essas pessoas, mas não, simplesmente são pessoas aleatórias que creio eu que não estejam na internet. Então fica aí o mistério pra vocês. Na prateleira de cima tem o que parece ser um piloto e um outro símbolo chinês. E olhando pro teto, a gente pega outros 2 símbolos chineses, um em cima da lâmpada e outro em cima do rodapé superior. Ou roda-cabeça, ou essa coisa, que eu não faço ideia qual seja o nome. E olha que bacana, nessa parte do quarto a gente consegue ver uma porta azul sem nenhuma maçaneta. E quando a gente olha pelo buraco da maçaneta, é realmente o quarto do Crimson Room, né? O primeiro jogo da série que a gente acabou de passar. Depois disso a gente encontra o que talvez seja a parte mais memorável de Viridian Room, que é o esqueleto debaixo de uma manta no meio da sala. Vasculhando um pouco o esqueleto, a gente encontra um frasco de remédios, uma chave dourada, a própria manta vermelha, e dentro do frasco temos também um papel com vários símbolos chineses idênticos com os que a gente tinha pegado desde então. Também tem um cadeado esquisito nos pés do esqueleto, mas como a gente ainda não tem a combinação do cadeado, vamos deixar ele aí por enquanto. Atrás do corpo tem um frigobar com 2 coisas. Uma carne que pelo visto parece estar estragada, e que embaixo dela tem o último símbolo chinês que a gente precisa, e uma lata de cerveja. Do lado do frigobar tem uma lata de lixo que tem um papel e dentro do papel tem cabelo preto. E embaixo da lata de lixo tem um isqueiro. Pronto, acho que dá pra gente parar de pegar tanto item e começar a fazer alguma coisa com isso. Queimando o cabelo preto com o isqueiro, a gente descobre que tinha meio que uma gravura escondida naquele pedaço de papel, o que parece ser um cubo desmontado com alguns números como se fosse um dado. Inspecionando a manta vermelha, a gente descobre que dentro dela tinha um dado desmontado, e utilizando de todas as pistas que recolhemos até agora, a gente percebe que cada um dos símbolos que a gente pegou eram na verdade números de 1 a 6, e a ideia era colocar cada símbolo chinês no seu devido lugar para conseguir formar um dado completo. Ao formar o dado, seguindo todas as pistas, o jogo fala que na verdade é uma caixa para colocar a alma de uma pessoa morta dentro. Então definitivamente não é um dado. Voltando para o armário cinza, a gente pega um livro vermelho com um cadeado dourado. Usando a chave dourada nele, a gente descobre que na verdade aquele livro era um diário. E o diário em si não tem nada demais, parece que é tipo de um cara que gosta de uma mulher chamada Sandra, e que também curte andar de bicicleta. Ele fala de encontros que teve com essa Sandra, e ele também fala de um bolo que essa Sandra deu nele e como ele se sentiu preocupado. Ela não responde mais ele faz uns dias, e ele também diz que no dia 13 de janeiro é o dia do aniversário dela. Depois disso, ele continuou sendo ignorado pela Sandra, sem nenhum motivo específico, até que no dia 14 ele disse que finalmente viu ela. Porém, a Sandra estava com outro cara, como se tivesse esquecido completamente dele, e o que acabou deixando ele bastante melancólico e depressivo, fazendo até mesmo ele ter pensamentos suicidas, como ele mesmo escreveu no diário. E dia 15 foi o último registro que a gente teve no diário. Depois disso só tem páginas e páginas em branco, até que a gente chega no final e encontra um CD, que você já deve imaginar onde que vai esse CD. Ok, a gente já sabe de quem provavelmente é esse esqueleto, e também quem são as possíveis pessoas naquelas 2 fotos anteriores. Voltando pro cadeado na perna do esqueleto, a gente usa como código a data do aniversário da Sandra, né, o dia 13 de janeiro, ou como o calendário deles é invertido, 1/13, ou 113. Após libertar o esqueleto e pegar aquela cerveja na geladeira, agora nossa última tarefa é pôr cada um dos objetos que a gente encontrou na estante cinza ao lado desses potes de incenso. E, após fazer isso, o esqueleto coloca a caixinha da alma e, em teoria, ele é liberto do mundo terrestre. E assim acaba Viridian Room, o segundo jogo da saga do Toshimitsu Takagi. E, nossa, cara, eu adoro esse jogo. É o meu favorito. De todos, é o meu favorito. Ok, o cara criou jogos muito bons, o cara deu nome a um estilo inteiro de jogos e ainda inspirou alguns jogos no futuro, como o próprio The Room.
Como se Toshimitsu Takahashi não tivesse mais nada pra oferecer, ele ainda tinha uma pérola muito boa, que era o seu website. Sim, o mesmo site que a gente usou pra descobrir a senha do cofre no primeiro jogo. O maior problema atualmente é que assim como os jogos do Takahashi eram feitos em Flash, o site dele também era. Então atualmente não dá mais pra acessá-lo. E olha que eu até mesmo tentei utilizar sites como o Wayback Machine pra visitar o site antes dele ter caído por completo, mas de qualquer forma não funcionava muito bem. Afinal, o Wayback ele só salva páginas. Então assim, as páginas estavam lá, só que infelizmente elas não funcionavam por causa do Flash. Porém, vasculhando um pouco pela internet, eu consegui achar um post chamado O Melhor Site Já Feito em um blog de um cara chamado Cian Nestor. Nesse post, ele detalha com muita precisão, o que é até esquisito, mas tudo bem, tudo que o site do Takahashi tinha. Ele cita, por exemplo, que a música do site era um estilo de lo-fi com uma fusão de guitarras que faziam logo ele pensar que o Takahashi era realmente japonês. Na interface, você meio que podia personalizar o personagem, mudando cabelos, óculos, bigodes, roupas e etc. E no lado direito do site, tinha uma pequena biografia dele para quem quisesse conhecê-lo melhor. E depois disso, o autor do blog ele cita e explica cada subseção do site nesse post. E eu não quero me alongar muito por aqui, mas eu prometo deixar o link desse blog para quem for curioso e quiser saber melhor sobre todas as outras coisas que o Takahashi fazia e fez além dos jogos de escape, né? Mas definitivamente um local que eu fiquei um pouquinho viciado e que eu queria falar para vocês, né, rapidinho, foi o próprio blog do Takahashi. Assim, eu sou um cara muito fissurado nas coisas mais simples da vida. Então era só muito bacana pra mim ficar lendo os textos dele, contando um pouco sobre a sua vida no Japão, assim como encontro com amigos, saídas casuais, trabalhos, enfim. Era simples, porém muito acolhedor. E claro que como eu não sou um expert em japonês, né, e muito menos entendo alguma coisa, eu tive que usar o tradutor. Então talvez por conta disso eu não entendi algumas coisas, era meio confuso, talvez. Mas assim, ainda era o suficiente pra eu conseguir entender toda a ideia por trás daquele blog. Bem, no final de contas, esse vídeo é muito mais do que uma review de um jogo famoso de escape ou uma nostalgia barata dos jogos antigos de Flash. Na verdade, o real propósito desse vídeo é mostrar que as melhores coisas da vida estão escondidas dentro de vivências mais simples. O Takahashi em si não foi muito famoso. Claro que o Crimson Room ficou bem conhecido, mas fora isso ele era bastante underground. O site dele, os jogos dele, o blog dele, tudo isso servia principalmente como uma válvula de escape da vida exterior. E eu sinto que eu demorei muito tempo pra conhecer tudo isso. E também sinto que se eu tivesse dado chance quando o Flash ainda existia, provavelmente eu teria visto muito mais coisas incríveis do que as que eu pude experienciar atualmente. Mas ok, o que importa é que ele me marcou de alguma forma, e vocês sabem muito bem. Sempre que algo me marca, eu gosto de vir aqui e compartilhar isso com vocês. Obrigado por ter ficado aqui até o final, e principalmente, obrigado por fazer, por mim, o que várias pessoas fizeram pelo Takahashi. Deram espaço para ele se expressar e ser quem ele mais queria ser na vida. Uma pessoa que depois de tantos problemas, tantas decepções e tantas prisões pessoais, pôde finalmente se redimir de tudo e se sentir livre, finalmente escapando de tudo que lhe causava mal. Tá, eu não sei se é o caso, mas eu queria muito fazer essa metáfora. Parecia muito bacana. Então, admite que foi bacana, sabe?